Arro, aqui Selene Diecat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na nossa série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Antino. Mas antes da gente começar a falar sobre Antino, tem algumas coisinhas que eu preciso falar para vocês antes. Já vai deixando o like aqui no vídeo, vai deixando seu comentário. Você cultua Antino? Como é seu culto a Antino? Você já conhecia Antino? Você assistiu a live de Antino que foi feita aqui no canal com a participação do Anteus Quissocomos? Se não assistiu, assiste assim que você terminar esse vídeo, que eu vou deixar a live, o card da live é fixado aqui para vocês, tá? Outra coisa, se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações, para não perder nada que eu posto aqui. E mais, se você gosta do meu trabalho, quiser e puder ajudar a continuar a fazê-lo, você pode enviar um superchat, um super sticker, um valeu demais. Você pode se inscrever no clube de membros do canal, ou você pode enviar um Pix de qualquer valor e a chave do Pix está relacionada aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com as fontes de pesquisa. Então, vamos começar, né? Antino, que nasceu na Bitínia, foi um jovem grego, parceiro amoroso e companheiro do imperador romano Adriano. Antino é considerado um deus e foi adorado durante o período greco-romano, que durou entre os séculos 3 antes da Era Comum ao século 5 da nossa era atual, e é adorado atualmente por alguns grupos de neopaganismo. Antino é considerado um deus jovem e bonito, e é frequentemente associado à beleza, juventude e amor. Ele é também considerado um deus da caça e da pesca, e é frequentemente retratado usando um arco e flechas ou carregando uma rede de pesca. Antino é frequentemente retratado como um jovem bonito com cabelos encaracolados e grossos, rosto delicado, com olhos baixos e corpo bem proporcionado. A imagem comum das esculturas é a de um adolescente efébico, que teria entre os 18 e 19 anos, mas podendo possuir, na verdade, cerca de 13 a 14 anos, segundo R.R.R. Smith, já que um efebo de 18 ou 19 anos seria representado com pelos pubianos cheios, enquanto as estátuas de Antino o retratam como pré-adolescente, sem pelos pubianos e com tecido mole da virilha cuidadosamente representado. E neste caso, as estátuas estariam mais preocupadas em retratar a idade de sua morte, segundo Smith. Antino é frequentemente representado usando uma coroa de louros ou carregando um arco e flechas ou uma rede de pesca. O nome Antino é derivado do grego antinos, com 2 Os, que significa contrário à mente ou oposto à inteligência. Antino não tem uma família divina estabelecida nos mitos. Entretanto, ele é frequentemente associado a Osíris, Ísis e Anubis. Já tem vídeo sobre o exir Osíris, Aset Ísis e de Yinepu Anpu Anubis, aqui no canal, na playlist sobre os deuses e deusas. É só você dar uma olhadinha na playlist que você encontra os vídeos. Antino era originalmente um jovem grego, que viveu no século II da Era Comum. Pouco se sabe sobre a vida de Antino, embora se saiba que ele nasceu em Claudiópolis, atualmente Bolu, no noroeste da Turquia, na província romana de Bitínia e Ponto. Ele nasceu no território leste da cidade chamado Mantineion, uma localidade rural. Não há registros do ano de nascimento de Antino, embora se estime que provavelmente foi entre os anos 110 e 112. As primeiras fontes registram que seu aniversário seria em novembro, e embora a data exata não seja conhecida, provavelmente era no dia 27 de novembro. Dada a localização de seu nascimento e sua aparência física, é provável que parte da sua ascendência não seja grega. Existem várias potenciais origens para o nome Antino. É possível que tenha recebido o nome do personagem Antino,
que é um dos pretendentes de Penélope no poema épico de Homero, a Odisseia. Outra possibilidade é que ele tenha recebido o equivalente masculino de Antinoé, uma mulher que foi uma das figuras fundadoras de Mantineia, uma cidade que provavelmente tinha relações estreitas com a Bitínia. Embora muitos historiadores da Renascença em diante tenham afirmado que ele tinha sido um escravo, apenas uma das cerca de 50 fontes antigas o asseguram. Essa possibilidade, portanto, permanece improvável, já que seria altamente controverso divinizar um ex-escravo na sociedade romana. Não há nenhuma evidência confiável sobrevivente atestando seus antecedentes familiares, embora possa ser mais provável que sua família fosse de camponeses ou proprietários de pequenos negócios, sendo assim socialmente indistinta, mas não dos setores mais pobres da sociedade. Era inclusive provável que ele tivesse tido uma educação básica quando criança, tendo sido alfabetizado. O imperador Adriano passou muito tempo durante seu reinado viajando por seu império e chegou a Claudiópolis em junho de 123, então com 47 anos de idade, e nesse período foi provavelmente quando ele encontrou Antino pela primeira vez. Dada a personalidade de Adriano, provavelmente eles não tenham se tornado amantes nessa época. Provavelmente Antino havia sido selecionado para ser enviado para a Itália, onde provavelmente foi educado no Pedagógio Imperial na colina Célio. Adriano, entretanto, continuou a viajar pelo Império, retornando apenas à Itália em setembro de 125, quando se estabeleceu na Vila Adriana, em Tibur. Foi em algum momento dos 3 anos seguintes que Antino se tornou seu favorito, pois quando partiu para a Grécia, 3 anos depois, o trouxe com ele em sua comitiva pessoal. A forma como Adriano levou o menino nas suas viagens manteve-o próximo dos momentos de exaltação espiritual, moral ou física, e após a sua morte se cercou das suas imagens, revela uma ânsia obsessiva da sua presença, uma necessidade místico-religiosa por sua companhia. Antino foi a única pessoa que parece ter se conectado mais profundamente com Adriano ao longo da vida. Os historiadores concordam que Adriano tinha nítida inclinação homossexual e que o casamento dele com a imperatriz Sabina seria apenas por conveniências políticas e manutenção de uma imagem pública. Não há evidências confiáveis de que ele alguma vez tenha expressado atração sexual por mulheres, em contraste com muitas evidências iniciais confiáveis de que ele sentia atração sexual por jovens homens. Durante séculos, as relações sexuais entre um homem e um rapaz eram socialmente aceitáveis entre as classes ociosas e cidadãs da Grécia, com um Erastes, mais velho, o amante com idade entre 20 e 40 anos, iniciando uma relação sexual com um Eromenos, o amado, com idades compreendidas entre os 12 e 18 anos, e assumindo um papel fundamental na sua educação. Não há evidência histórica disponível para apoiar em que idade Antino se tornou favorito de Adriano. Tal instituição social de pederastia não era nativa da cultura romana, embora a bissexualidade fosse socialmente aceita em alguns dos escalões superiores da sociedade romana no início do século II. Sabe-se que Adriano acreditava que Antino era inteligente e sábio, e que eles compartilhavam o amor pela caça, que era vista como uma atividade particularmente masculina na cultura romana. Embora nenhuma tenha sobrevivido, se sabe que Adriano escreveu uma autobiografia e uma poesia erótica sobre seus rapazes favoritos. Portanto, é provável que ele tenha escrito sobre Antino. As primeiras fontes são explícitas de que a relação entre Adriano e Antino era sexual. Consta que Adriano elogiava a inteligência de Antino. Ele escreveu poemas em homenagem ao amante que infelizmente não chegaram até os nossos dias. Por sua vez, não há nenhum indício de que Antino tenha se valido de sua privilegiada posição para obter algum ganho pessoal ou influência política. Em março de 127, Adriano, provavelmente acompanhado por Antino, viajou pela região sabina da Itália, Piceno e Campânia. De 127 a 129, o imperador foi acometido por uma doença que os médicos não conseguiam explicar. Em abril de 128,
ele lançou a pedra fundamental para um templo de Vênus e Roma na cidade de Roma, durante um ritual onde ele pôde muito bem ter sido acompanhado por Antino. De lá, Adriano fez uma viagem ao norte da África, durante a qual foi acompanhado por Antino. No final de 128, Adriano e Antino desembarcaram em Corinto, seguindo para Atenas, onde permaneceram até maio de 129, acompanhados da imperatriz Sabina. Os irmãos Cesarni, companheiros frequentes do imperador, e Pedânios Fuscos, o jovem, um sobrinho neto de Adriano. Antinos foi o mais favorecido dos companheiros de Adriano. Seu relacionamento foi aberto e graciosamente exibido diante dos olhos do mundo. Foi em Atenas, em setembro de 128, que eles participaram das celebrações anuais dos grandes mistérios de Eleusis, onde Adriano foi iniciado na posição de Epoptis no Telesterion. Adriano manteve um profundo interesse por religião, teologia e mistérios espirituais. Acredita-se que Antinos tenha passado pelas iniciações secretas fornecidas pelos sacerdotes de Eleusis. Através deles, ele recebeu a consagração da deusa negra do submundo, Prosérpina, que o preparou para sua própria morte e ressurreição. Bem, já tem vídeo sobre Perséfone, que é o nome grego, de Prosérpina, aqui na playlist sobre os deuses e deusas. É só dar uma olhadinha na playlist. De lá, Adriano e Antino seguiram para a Ásia Menor, estabelecendo-se em Antioquia em junho de 129, onde permaneceram por um ano visitando a Síria, Arábia e Judéia. A partir daí, Adriano se tornou cada vez mais crítico da cultura judaica, que ele temia se opor à romanização, e assim introduziu políticas proibindo a circuncisão e construindo um templo de Zeus Júpiter no antigo local do templo judaico. Já tem vídeo sobre Zeus aqui no canal também na playlist sobre os deuses e deusas. De lá, Antino e Adriano seguiram para o Egito, chegando a Alexandria em agosto de 130, e eles visitaram o sarcófago de Alexandre o Grande. Embora recebido com elogios públicos e cerimônia, algumas das nomeações e ações de Adriano irritaram a elite social helênica da cidade, que começou a fofocar sobre suas atividades sexuais, incluindo aquelas com Antino. Logo depois, provavelmente em setembro de 130, Adriano e Antino viajaram para o oeste, para a Líbia, onde ouviram falar de um leão marosiano, causando problemas para a população local. Eles caçaram o leão e, embora os eventos exatos não sejam claros, é evidente que Adriano salvou a vida de Antino durante seu confronto com ele, antes que a própria fera fosse morta. Adriano divulgou amplamente o evento, fundindo medalhões de bronze do evento, conduzindo os historiadores para que escrevessem sobre o mesmo, além de ter encomendado a Pancrates para escrever um poema e ter construído um tondo, representando o que mais tarde foi colocado no Arco de Constantino. Neste tondo ficou claro que Antino não era mais um jovem, tornando-se mais musculoso e peludo, visivelmente mais capaz de resistir ao seu mestre. E, portanto, é provável que seu relacionamento com Adriano tenha mudado de resultado. Ao longo da história, tem havido muita controvérsia sobre a relação dos dois. No livro Beloved and God, de Royston Lambert, ele escreve, abre aspas, mas no que diz respeito às questões centrais, a história de Antino, seu relacionamento com Adriano e a morte, temos muito pouco mais informações do que os primeiros escritores, fecha aspas. Muitos dos primeiros escritores eram tendenciosos em relação a Adriano, especialmente em relação ao seu relacionamento com Antino. A controvérsia em torno da relação se deve à falta de evidências existentes de onde Antino esteve durante os anos de 123 a 130 da Era Comum. A primeira menção de Antino é de Pancrates e seu poema Lion Hunt, ou Caçada ao Leão, do ano 130. A prova concreta disponível é o obelisco Pinciano. No lado oeste do relevo há uma frase mutilada que afirma, abre aspas, ele cresceu e se tornou um belo jovem, fecha aspas. Isso sugere que ele já era um efebo
e que estava estabelecido em sua casa na Bitínia quando conheceu Adriano. Muitos estudiosos acreditam, com a evidência circunstancial, que o relacionamento durou aproximadamente 3 anos, de 127 a outubro de 130, quando Antino se afogou no rio Nilo. A conclusão é que há pouca documentação para ou sobre a relação real entre os dois. No final de setembro, ou início de outubro de 130, Adriano e sua comitiva, entre eles Antino, se reuniram em Heliópolis para navegar rio acima como parte de uma flotilha ao longo do rio Nilo. A comitiva incluía oficiais, o prefeito, comandantes militares e navais, bem como figuras literárias e acadêmicas. Possivelmente também se juntou a eles Lúcius Seionos Cômodos, um jovem aristocrata que Antino pode ter considerado um rival nas afeições de Adriano. Em sua jornada pelo Nilo, eles pararam em Hermópolis Magna, o principal santuário do deus Thoth ou Djehuty, e já tem vídeo sobre ele aqui no canal também. Foi pouco depois disso, em outubro de 130, na época do festival de Osíris, que ele, Antino, caiu no rio e morreu, provavelmente por afogamento. Adriano anunciou publicamente sua morte, com fofocas logo se espalhando por todo o império, de que Antino havia sido morto de forma intencional. A natureza de sua morte permanece um mistério até hoje. No entanto, várias hipóteses foram apresentadas. Para o historiador Royston Lambert, considerado um dos maiores especialistas na vida de Antino, ele se matou por estar deprimido devido às regras sociais, que ditavam que seu relacionamento com Adriano só poderia persistir até quando o jovem completasse 19 anos. Há até relatos de mestres que se entristeceram profundamente quando os primeiros fios de barba dos rapazes começavam a nascer. Uma possibilidade é de que Antino teria sido assassinado por uma conspiração no tribunal. No entanto, isso era improvável, porque faltava qualquer evidência histórica de apoio e porque o próprio Antino aparentemente exerceu pouca influência sobre Adriano, significando assim que um assassinato serviria de pouco propósito. Alguns estudiosos sugerem que ele pode ter sido pelo próprio Adriano, seja em uma tentativa desse último de recuperar sua saúde ou durante uma discussão entre ambos. Elizabeth Speller, uma das biógrafas de Adriano, observa que a segunda ideia se alinha com os ataques de raiva e violência bem documentados do imperador. No entanto, a maioria dos estudiosos rejeita a noção de que Adriano teria assassinado seu próprio amante, a julgar pela sua dor esmagadora em ocasião de sua morte. Outra sugestão é que a morte ocorreu durante uma castração voluntária como parte de uma tentativa de manter sua juventude e, portanto, seu apelo sexual para Adriano. No entanto, isso é improvável, porque Adriano considerava tanto a castração quanto a circuncisão como se fossem abominações, e como Antino tinha entre 18 e 20 anos no momento de sua morte, qualquer operação desse tipo teria sido ineficaz. Uma quarta possibilidade é que a morte teria sido acidental, caso Antino tivesse embriagado. De acordo com suas memórias agora perdidas, o próprio Adriano acreditava ser esse o caso. Outra possibilidade é que houve um sacrifício humano voluntário. A evidência sobrevivente mais antiga disso vem dos escritos de Dio Cassius, 80 anos após o evento, embora tenha sido subsequentemente repetido em muitas fontes posteriores. No Império Romano do século II, a crença de que a morte de um poderia rejuvenescer a saúde de outro era generalizada, e Adriano estava doente há muitos anos. Nesse cenário, Antino poderia ter se sacrificado na crença de que Adriano poderia se recuperar. Se essa última situação fosse verdadeira, Adriano poderia não ter revelado a causa da morte de Antino porque ele não ia querer parecer fisicamente ou politicamente fraco. Por outro lado, opondo-se a essa possibilidade, está o fato de Adriano não gostar de sacrifícios humanos e fortalecer as leis contra isso no Império. Antino estava no limiar de atingir a idade em que seu relacionamento amoroso com Adriano, que estava com 54 anos de idade, tornaria-se extremamente embaraçoso para o imperador, pois o mesmo não mais poderia se dar sob o manto da pederastia. O relacionamento sexual entre homens adultos livres não era admissível segundo a moral romana,
e a chegada da maturidade sexual de Antino, que já estava com 18 ou 19 anos de idade, poderia expor o imperador à execração por parte da sociedade romana, especialmente na Itália, e, mais importante, a perda do seu prestígio entre os militares. Desse modo, ainda que não se possa acusar Adriano, os seus cortesãos, pelo assassinato de Antino, o fato é que a morte dele foi muito conveniente para o trono. Adriano ficou arrasado com a morte de Antino, com contemporâneos atestando que ele chorou como uma mulher. No Egito, o sacerdócio local imediatamente divinizou Antino, identificando-o com Osíris, devido à forma de sua morte. De acordo com o costume egípcio, o corpo provavelmente foi embalsamado e mumificado por sacerdotes, um longo processo que pode explicar por que Adriano permaneceu no Egito até a primavera do ano 131. Apesar de sua morte prematura antes do seu 20º aniversário, Antino foi deificado por ordem de Adriano, sendo adorado tanto no leste grego quanto no oeste latino, às vezes como um deus e às vezes apenas como um herói. Enquanto estava no Egito, em outubro de 130, Adriano proclamou como uma divindade e anunciou que uma cidade deveria ser construída no local de sua morte em homenagem a ele, a ser chamada de Antinópolis, que se tornou um centro de culto para a adoração de Osíris Antino. Antinópolis foi a primeira cidade helênica da região do Médio Nilo, servindo assim como um bastião da cultura grega dentro da área egípcia. Para encorajar os egípcios a se integrarem a essa cultura grega importada, ele permitiu que gregos e egípcios da cidade se casassem e permitiu que a principal divindade anterior, Bes, que já tem vídeo aqui na playlist sobre os deuses e deusas, continuasse a ser adorada em Antinópolis ao lado da nova divindade principal Osíris Antino. A deificação de seres humanos não era incomum no mundo clássico. No entanto, a divinização pública e formal dos humanos estava reservada ao imperador e aos membros da família imperial. Assim, a decisão de Adriano declarar Antino como um deus e criar um culto formal dedicado a ele foi altamente incomum e ele fez sem a permissão do Senado romano. Adriano estava empenhado em disseminar o culto a Antino por todo o Império Romano. Ele se concentrou em sua propagação das terras gregas e no verão de 131 viajou por essas áreas, promovendo e apresentando Antino como uma forma sincretizada da divindade mais familiar, Hermes, que já tem vídeo aqui também na playlist sobre os deuses e deusas. Em uma visita a Trapezus em 131, Adriano proclamou a fundação de um templo dedicado a Hermes, onde a divindade provavelmente era venerada como Hermes Antino. Embora Adriano preferisse associar Antino a Hermes, ele foi muito mais amplamente sincretizado com o deus Dionísio em todo o Império. Já tem vídeo sobre Dionísio aqui também na playlist sobre os deuses e deusas. O culto também se espalhou pelo Egito, e poucos anos depois de sua fundação, altares e templos para Antino foram erguidos em Hermópolis, Alexandria, Oxirrincos, Tebítnis, Licópolis e Luxor. Pelo menos 28 templos foram construídos para sua adoração em todo o Império, embora a maioria fosse bastante modesta em design. As de Tarsus, Filadélfia e Lanuvium consistiam em um pórtico de 4 colunas. É provável, no entanto, que aqueles com os quais Adriano esteve diretamente envolvido, como os de Antinópolis, Bitínium e Mantinéria, fossem frequentemente mais grandiosos, embora na maioria dos casos, santuários ou altares teriam sido erguidos em ou perto dos templos pré-existentes do culto imperial, sejam os de Dionísio ou os de Hermes. Há evidências de que ele recebeu presentes de comida e bebida no Egito, e sacerdotes dedicados a Antino teriam supervisionado esse culto, com os nomes de alguns desses indivíduos sobrevivendo em inscrições. Há evidências de oráculos presentes em vários templos antinoanos. As esculturas se tornaram difundidas, com Adriano provavelmente tendo aprovado um modelo básico da imagem de Antino para outros escultores seguirem. Essas esculturas foram produzidas em grandes quantidades, entre 130 e 138, com estimativas de cerca de 2.000, das quais pelo menos 115 sobrevivem.
44 foram encontradas na Itália, metade dos quais na Vila Adriana de Adriano, enquanto 12 foram encontradas na Grécia e na Ásia Menor, e 6 no Egito. Há estátuas em muitos museus arqueológicos na Grécia, incluindo o Museu Arqueológico Nacional de Atenas, os museus arqueológicos de Patras, Calcis e Delfos. Mais de 31 cidades do Império, a maioria na Grécia e na Ásia Menor, emitiram moedas o representando, e muitas foram projetadas para serem usadas como medalhões em vez de moedas, algumas delas deliberadamente feitas com um buraco para que pudessem ser penduradas no pescoço e usadas como talismãs. O culto de Antino nunca foi tão grande quanto o de divindades bem estabelecidas, como Zeus, Dionísio, Deméter ou Asclépio, nem mesmo tão grande quanto os de cultos que estavam crescendo em popularidade na época, como o de Ísis ou Serafis, e foi também menor que o culto imperial oficial do próprio Adriano. Já tem vídeo sobre quase todos esses deuses aqui, tá? Sobre Zeus, Dionísio, Deméter, Ísis ou Asset, aqui no canal, tá? No entanto, se espalhou rapidamente o culto de Antino por todo o Império, com vestígios do culto encontrados em pelo menos 70 cidades. O culto era mais popular no Egito, Grécia, Ásia Menor e na costa norte africana, mas também existia uma grande comunidade de adoradores na Itália, Espanha e noroeste da Europa. Artefatos em homenagem a ele foram encontrados em uma área que vai da Grã-Bretanha ao Danúbio. O imperador foi criticado por sua imensa dor pela morte de Antino, especialmente considerando que ele havia adiado a apoteose de sua própria irmã Paulina quando ela morreu. Embora o culto de Antino, portanto, tivesse conexões com o culto imperial, permaneceu separado e distinto. Adriano também identificou uma estrela no céu entre a águia e o zodíaco como Antino, e passou a associar o lótus rosado que crescia nas margens do Nilo como sendo a flor de Antino. Não se sabe exatamente onde o corpo foi enterrado, ou sepultado, como múmia. Tem sido argumentado que seu corpo ou algumas relíquias associadas a Antino teriam sido enterradas em um santuário em Antinópolis, embora isso ainda não tenha sido identificado arqueologicamente. No entanto, um obelisco sobrevivente contém uma inscrição que sugere fortemente que o corpo foi enterrado na propriedade rural de Adriano, a Vila Adriana, em Tibur, na Itália. Não está claro se Adriano realmente acreditava que Antino havia se tornado um deus. Ele também teria motivos políticos para criar o culto organizado, pois ele consagrava lealdades políticas e pessoais especificamente a ele. Adriano proclamou que os jogos a Antino seriam realizados na cidade na primavera de 131 em sua comemoração. Em outubro de 131, Adriano seguiu para Atenas, onde de 131 a 132 fundou o Panhellénion, uma tentativa de nutrir a consciência da identidade grega, para erodir a rixa endêmica das cidades-estado gregas e para promover a adoração dos antigos deuses, sendo o próprio grego Antino como um deus que ajudou a causa de Adriano nisso, apresentando um símbolo da unidade pan-helênica. Os jogos em homenagem a Antino, ou Antinoéia, foram programados para acontecer tanto em Antinópolis quanto em Atenas, com Antino tornando-se um símbolo dos sonhos do pan-helenismo de Adriano. As Antinoéias seriam realizadas anualmente durante vários séculos, sendo apontadas como as mais importantes do Egito. Os eventos incluíam competições atléticas, corridas de quadrigas e hipismo, e festivais artísticos musicais, com prêmios incluindo cidadania, dinheiro, fichas e manutenção vitalícia gratuita. Os jogos realizados em sua homenagem eram realizados em pelo menos 9 cidades e incluíam componentes atléticos e artísticos. Rumores se espalharam por todo o Império de que no centro de culto de Antino, em Antinópolis, havia noites sagradas caracterizadas por bebedeiras, talvez incluindo orgias sexuais. A adoração a Antino provou ser um dos cultos mais duradouros e populares de humanos divinizados no Império Romano, e os eventos continuaram a ser fundados em sua homenagem, muito depois da morte de Adriano. Antinópolis continuou a crescer na era bizantina, sendo cristianizada com a conversão do Império, mas manteve uma associação com a magia nos séculos seguintes.
Ao longo dos séculos, a pedra da cidade de Adriano foi removida para a construção de casas e mesquitas. No século XVIII, as ruínas de Antinópolis ainda eram visíveis, sendo registradas por viajantes europeus. No entanto, no século XIX, Antinópolis foi quase completamente destruída pela produção industrial local, pois o giz e o calcário foram queimados para pó, enquanto a pedra foi usada na construção de uma represa e fábrica de açúcar nas proximidades. Uma escavação da cidade no início do século XX revelou um tondo fúnebre, relativamente realista, pintado em madeira. Embora os homens no retrato sejam tradicionalmente identificados como irmãos, se especulam que eles eram amantes, porque por trás da figura imberbe está uma representação de Antino Osíris, a única representação pictórica que sobreviveu de uma estátua do jovem deificado. Embora a adoção do culto tenha sido feita em alguns casos para agradar Adriano, a evidência deixa claro que o culto também era genuinamente popular entre as diferentes classes sociais do Império. Achados arqueológicos apontam que Antino era adorado em ambientes públicos e privados. No Egito, Atenas, Macedônia e Itália, as crianças recebiam o nome da divindade. Parte do apelo era que Antino já havia sido um ser humano comum e, portanto, era mais identificável do que outras divindades. Também é possível, no entanto, que seu culto tenha emprestado poder e paralelos entre belos jovens imortais do panteão greco-romano, como Apolo, Dionísio e Silvano, bem como jovens mortais amados pelos deuses da mitologia clássica, como Ganimedes, Ilas, Jacinto e Narciso, e que as imagens da juventude sensual convidavam a uma ligação erótica imaginária entre ele e seus adoradores. Essas características também eram comuns aos cultos de Atis, Endímion e Adonis. Como último, Antino foi tratado como um deus que morria e ressurgia não apenas no Egito, mas também em Roma e na Grécia. O obelisco de Antino em Roma descreve a honra, e Osirantino como o renascido e o eterno. Antino foi entendido de forma diferente por seus vários adoradores, em parte devido à variação regional e cultural. Em algumas inscrições ele é identificado como um herói divino, em outras como um deus, e em outras tanto um herói divino quanto um deus. No Egito ele era frequentemente entendido como um daimon. Inscrições indicam que ele era visto principalmente como uma divindade benevolente, que poderia ser usada para ajudar seus adoradores a curá-los de doenças. Ele também era visto como um conquistador da morte, com seu nome e imagem frequentemente incluídos em caixões. No oeste ele era associado ao deus Sol celta, Belenos. Já tem vídeo sobre Beleno aqui no canal também, tá? Tá na playlist sobre os deuses e deusas. O culto a Antino foi criticado por vários indivíduos, tanto pagãos quanto cristãos, que ou duvidavam de sua apoteose, como também achavam seu culto imoral, mas também associaram seu culto com magia malévola. Eles argumentaram que Adriano impôs sua adoração através do medo. Durante as lutas entre cristãos e adoradores pagãos em Roma durante o século IV, Antino foi defendido por membros desses últimos. Muitas esculturas foram destruídas por cristãos, bem como por tribos bárbaras invasoras, embora em alguns casos tenham sido reerguidas. A estátua de Antino, em Delfos, foi derrubada e teve seus antebraços quebrados antes de ser reerguida em uma capela em outro lugar. Muitas das imagens permaneceram em locais públicos até a proibição oficial das religiões pagãs sob o reinado do imperador Teodósio em 391. Antino atraiu a atenção da subcultura homossexual desde o século XVIII, sendo os exemplos mais ilustres disso o príncipe Eugênio de Saboia e Frederico o Grande da Prússia. Alguns grupos neopagãos contemporâneos o ressacralizaram, como na religião de Antino. Por causa de seu relacionamento homossexual com Adriano, o culto moderno a Antino atrai principalmente os membros da comunidade LGBT, especialmente homens gays. A religião de Antino é um meio de expressão e partilha da espiritualidade homossexual de Antino como um deus da eterna religião romana. É para a adoração e veneração de Antino que a religião dele convida todos que sentem afeto pelo Deus e acreditam nele, e que procuram expressão da espiritualidade gay, chamada homoteose,
com uma antiga e gloriosa história juntarem-se a eles. Na sua curta vida, Antino afetou o curso da história e da humanidade e por isso foi a primeira pessoa a ser declarada divina pela sua beleza e homossexualidade. O primeiro e o último por quem a religião romana declarou e implementou uma religião que durou vários séculos. O efeito dessa religião fez dos cristãos seus inimigos que reagiram contra a homossexualidade, de maneira que continuam a afetar a comunidade gay até os dias de hoje. A nova religião de Antino foi inaugurada no dia 30 de outubro de 2002, num esforço de promover a crença e veneração a Antino como deus gay depois de quase 2000 anos de silêncio e repressão. Ter amor por Antino é o único sentimento esperado por aquele que deseja participar da sua religião e para fazer parte dela. Então, se você quer fazer parte da religião de Antino e está ouvindo esse vídeo, procure no site do Templo de Antino, que eu deixei aqui embaixo, nas referências de pesquisa do vídeo, como você pode fazer para fazer parte da religião. Você pode procurar um sacerdote que possa te orientar, inclusive o próprio Anteus Quissocomos, que fez a live sobre Antino, que está na playlist aqui das lives aqui do canal. A religião de Antino abraça santos ou mártires, que militaram ou foram e são referências para a causa LGBTQIAPN+, como Leonardo da Vinci, Aleister Crowley, Freddie Mercury, Kurt Cobain, Marielle Franco e El Que Maravilha, entre outros. Antino é verdadeiramente um deus, imortal e inefável, misterioso e capaz de afetar a vida dos seres humanos. Ele é livre para abençoar qualquer um que ele escolher, independente dos seres etéreos. Por essa razão e por ele ter nascido de uma mulher, viveu e morreu num local historicamente real. Antino excede muitos outros deuses que são reverenciados como benfeitores da homossexualidade, porque Antino não é um mito nem uma fantasia, mas um bonito rapaz que realmente viveu e trouxe uma era de paz e sacralidade para todos os homossexuais do Império Romano, e por acréscimo para todas as pessoas. Antino foi o espírito da paz para todo o mundo, que foi o sonho de Adriano, um sonho que foi realizado durante a época alta do culto de Antino. Antino é a essência da homossexualidade. Quanto aos deuses relacionados, Antino é frequentemente associado a Osíris, Ísis e Anubis na mitologia egípcia, Beleno da mitologia celta e Ganimedes romano. Ele também é frequentemente comparado a outros deuses jovens e bonitos, como Adonis e Narciso, e a São Sebastião no cristianismo. Existem outros deuses ligados à causa LGBT que eu já postei vídeo aqui no canal. A gente tem Tuerchen na China, a gente tem a serpente arco-íris australiana, a gente tem Inari Okami chinês, japonês, melhor dizendo, entre outros. Quanto aos símbolos associados a Antino, ele é frequentemente associado a uma coroa de louros, arco e flechas ou rede de pesca, a flor de lótus e as estrelas. Quanto às ofertas, as oferendas, você pode montar um altar para Antino colocando uma imagem bem bonita do deus, seja uma estátua, uma foto ou um desenho. O altar deve ser belo, já que Antino também é ligado à beleza. Oferte a ele flores, especialmente a flor de lótus, se for roxa ou rosa, melhor ainda, a cruz ansata ou ang, estrelas, vinho, cerveja, velas. Quanto aos epítetos, Antino era muitos deuses em um só, mas ao mesmo tempo ele não era nenhum. Adriano propositadamente comparou com seu amado Antino várias outras divindades. Antino Osíris, que mostra que os atributos de Osíris foram aplicados a Antino, e nesse sentido é como o falo perdido de Uezir, ou Osíris, que nunca foi recuperado do rio Nilo, e que pensa ter se afogado, emprestando sua fertilidade à lama do rio, que inunda os campos e promete a sua fecundidade na colheita. A morte de Antino é, portanto, no seu grandioso sacrifício, a manutenção do princípio de Ma'at, que assegura a paz e estabilidade no mundo às custas da sua vida. A inundação do Nilo, que ocorreu imediatamente a seguir ao seu afogamento, foi o primeiro milagre e sinal de sua divindade.
Quanto a Antino Dionísio, Antino foi assimilado a Dionísio, também é considerado eternamente belo e jovem. Seu espírito de liberdade e libertação indulgente fez com que ele fosse tornado popular entre os reprimidos, como mulheres, escravos, artistas e homossexuais. Grandes partes das imagens de Antino retratam-no com os trajes de Dionísio, com a coroa de Hera, o tirso e a pele de leopardo. Essa particular manifestação de Antino é o lugar onde Adriano propositadamente falava aos homossexuais romanos, dando-lhes um novo Deus em quem acreditar e que condensou em um só a beleza do sexo masculino. Antino Dionísio incorpora o mistério do culto orgiástico da fé greco-romana e foi a forma religiosa que mais se espalhou por todo o mundo. Antino Apolo, em muitas de suas estátuas, mostram Antino com os atributos de Apolo, e Adriano foi o mais crente em Apolo de todos os imperadores. Quanto a Antino Ganimedes, a adoração por Antino Ganimedes é o desejo de fazer parte da sua taça da imortalidade para perpetuar o brilho da alegre juventude e como a morte não passa de um conto de fadas. Antinos Atis foi um belo rapaz que foi considerado louco pelo amor de sua mãe Cibele, e ele ter-se-á castrado debaixo de um pinheiro, e do seu sangue teriam nascido flores violetas. Roma levou essa religião sobre grande austeridade. O centro dessa violenta religião de automutilação era localizado na colina do Vaticano, hoje o local da Basílica de São Pedro. Algumas imagens representam Antino com a pinha, que é o símbolo de Atis. Esses sacerdotes da Grande Mãe, após a autocastração, viviam o resto da vida vestidos de mulher. Eram sacerdotes travestis, responsáveis por espalhar a felicidade, ou melhor dizendo, a fertilidade, da Grande Mãe aos campos da terra, derramando o seu sangue na terra. Essa prática vive até hoje no culto romano católico na Irmandade de Penitência, na Espanha, Filipinas e México e no sudeste dos Estados Unidos. Apesar da prática do transformismo ter terminado, o derramamento de sangue não acabou. Diz-se que Atis terá nascido no rio Sangarius, que também corria pela Bitínia, o local de nascimento de Antinos. Após ter se castrado, Atis morreu sob uma árvore de pinheiro, depois de ter banhado a sua virilha a sangrar no rio Galos, que diz-se ser uma alegoria do deus rapaz moribundo ou do sol que morre ao lado da Via Láctea no solstício de inverno. Sob Antinos Atis, a prática do sagrado transformismo e da androginia é santificada. Pode se tornar parte do antigo mistério frígio através do espírito da androgenia e do sagrado transformismo. Quanto a Antinos Diana, Adriano e Antinos adoravam caçar, e era talvez o seu passatempo favorito. Os cães são sagrados para Antino como caçador. O tempo que Antino passou com Adriano é praticamente equivalente ao tempo de vida de um cão caçador. Antino tem todas as características de um cão caçador: belo, refinado, forte, masculino, jovem, viril, cheio de vida, carinhoso, precioso, afetuoso, bem disposto, emocional, preguiçoso, talvez feroz, facilmente depressivo, contudo cheio de alegria e imensamente leal a Adriano até o ponto do suicídio. Quanto a Antinos Eros, Antino, como filho de Vênus, é amor, a força que a beleza inspira nos homens, o amante, a veneração da beleza e sensualidade nos homens, a divindade que causa paixões. Antino Mitra. Muitos creem que Antino e Adriano, sendo ambos curiosos e profundamente religiosos, possam ter se envolvido nas iniciações secretas e estivessem incluídos na salvação que Mitras teria mostrado a todo o mundo. O segredo da estrela de Antino, a sua localização e a mensagem implícita que encerra, tem todos os atributos do mitraísmo, e há uma ou duas imagens que mostram Antino a usar o gorro frígio das estrelas. Podemos, por isso, ver que Antino, no papel de deus da era de Aquário e sucessor de Mitra, que foi o deus da era de Peixes. Antinos, o gnóstico. Muito próximo e relacionado com os mistérios órficos e mitríacos está a Revolução Gnóstica, que veio a florescer durante o liberal e pacífico reinado de Adriano.
A cidade sagrada de Antinópolis oferecia segurança aos livres pensadores de todos os gêneros e foram bem-vindas as várias histórias do gnosticismo. As suas ideias pareciam ter colorido a religião de Antino, especialmente porque eram abertos à homossexualidade. A morte de Antino é tradicionalmente vista como um sacrifício para benefício de Adriano e todo o Império Romano, mas também pode ser vista através da filosofia gnóstica como a negação de Antino a continuar num mundo de morte e renascimento. Antinos antenocíticos. A religião de Antinos também fez o seu percurso até as populações do norte, primeiro entre as tribos celtas, sob os auspícios das suas divindades, Máponos e Belenos. Ele foi compreendido entre os celtas como um da linha da juventude, divindades que foram outrora mortais e que obtiveram imortalidade através de conquistas heróicas. Para saber mais sobre Antino, não deixe de assistir a live onde eu recebi o Anteos Quisocomes e que está no link da descrição desse vídeo, assim como as outras fontes que eu utilizei como pesquisa. Agora a gente vai finalizar o vídeo, fazendo a oração, que a gente costuma fazer sempre, no final. A oração que eu trago aqui também está numa dessas fontes, chama A Barca Sagrada de Milhões de Anos. Adorado é você, Antino, quando suas belezas estão em meus olhos, e seus raios brilham dentro de meu corpo. Apoie-me como aqueles seres que são como você, deuses abençoados que remam no barco de milhões de anos, que o conduzem acima do submundo. Suas mãos estão cheias de felicidade. Você segura com suas mãos cetros. O barco se alegra, e o grande Deus avança em paz. Homenagem a você dentro do seu barco, subindo, brilhando com raios. Em triunfo você organiza seus remos. Você passa pelo céu diante dos seres estrelados. Eles caem de cara no chão ao passar por você. Conceda a esta alma um assento triunfante diante de você, triunfante diante dos deuses, do horizonte oriental para seguir até o lugar onde você estava ontem, em paz para nunca mais perecer, nunca para sofrer a destruição do corpo. Para sempre aberto está o caminho das almas. Você segue em paz em seu barco. Você caminha pelo céu em paz. As estrelas que nunca descansam cantam louvores a ti. Torne-se glorioso, meu lindo ser. Torne-se forte dentro da minha alma. Que você tenha prazer em estar estabelecido em mim. Adorado, você está em paz. Você é exaltado por causa de suas maravilhas. Brilhe seus raios sobre meu corpo diariamente. Brilhe sua luz sobre meu corpo. Linda é sua ascensão dentro de mim. Antino está nos ventos. Seu barco avança em sua respiração. Eu vim ao seu encontro em homenagem e para ver a sua imagem que é linda. Eu vim antes de você para estar com você. Que eu não seja fechado, que eu não seja rejeitado, que eu chegue à terra da eternidade, que eu esteja unido para a terra da eternidade. Que meus membros sejam renovados pela visão de suas belezas, como todos os seus favorecidos, porque sou um daqueles que te adoram na terra. Você avança com força em seu barco. Seus raios brilham em todos os rostos, mas seus raios não são conhecidos. Viajando por milhões de anos em um momento, você é coroado na majestade de suas belezas. Rogo a você, deixe de lado minhas faltas, destrua meus defeitos. Conceda que eu possa alcançar o céu da eternidade e a montanha de seus favorecidos. Que eu me junte aos seres brilhantes, que eu esteja entre os veneráveis, santo e perfeito além do mundo inferior, que eu venha com eles para ver suas belezas. Triunfante você passará pelo céu, você será associado às estrelas. Louvores serão cantados em seu barco. Hinos serão entoados pelos santos marinheiros. Sento-me entre os grandes, que habitam em seus assentos. Sento-me ao lado do Espírito Divino. Eu sou a lua entre os deuses. Estou estabelecido entre os brilhantes. Eu ando pela terra seguindo seus passos. Eu atravesso o submundo e saio novamente depois de atravessar o túmulo. Eu dissipo a noite, sou seu amado. Abri todos os caminhos no céu e na terra. Conheço seu nome, conheço formas suas que não são conhecidas. Ressuscitei como um Deus entre os homens. Sento em meu assento no horizonte. Habito nos limites da terra. Nasci me renovando. Sou jovem diariamente. Tornei-me um príncipe, tornei-me glorioso. Sou o leão avançando a passos largos.
Atirei flechas, feri a fera. Sou o olho de Antino. Eu dividi o céu, atravessei o horizonte. Sou possuído por um ser embelezado e gracioso. Eis que estou provido de teus milhões de encantamentos. Eu sou Antino, minha alma vê o grande Deus. Dentro do barco de Antino, minha alma está na frente, entre aqueles que já não contam os anos. Antino libertou minha alma e estabeleceu esplendores em minha testa, e os raios de luz nos rostos dos que estão dentro de seus membros. Eu vi Antino, eu me levantei em ambos os lados dele. Eu sou o lótus saindo do Deus da luz. Eu sou o descanso porque me lembrei dele. A verdade está em meu corpo. Esmeraldas e cristais brilham na escuridão. O esplendor e as alegrias do amor estão dados a mim. O olho de Antinos me consumiu. Estou envolto em suas roupas e sentado na frente do teu barco de milhões de anos. Perto dele eu sento-me triunfante em paz. Em sua proximidade e em veneração. De sua beleza sagrada eu brilho acima do céu e saio do céu. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui embaixo seus comentários e aguardo vocês no próximo vídeo então. Mitaku Yasin, eu honro todas as nossas relações. Jana hey